Eu fui descobrindo, no ambiente onde eu crescia, que eu gostava de papo cabeça, digamos assim, né? Aí depois na escola, tive bons professores, uma excelente escola que dava liberdade de fala, como se fala hoje para os alunos. Então a gente discutia uma porrada de coisa. Então o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte: eu tive uma história em que me foi oferecido pelo ambiente familiar e pelo ambiente de escola estímulos que eu descobri que eu gostava. Aí quando chegou na hora de prestar vestibular, certo? Aí você tem que tomar uma decisão, qual é a sua profissão, não sei o quê. Eu fiz um teste vocacional, né? Coisa de psicóloga de escola. E aí no final a psicóloga falou que eu tinha vocação para ciências biológicas e para ciências humanas. Ou seja, para os dois. Ah, para ciências. De fato, era o que eu mais gostava. Eu gostava de matemática, física. Eu gostava de biologia e gostava de ciências humanas. E ela falou, agora, eu lhe aconselho a fazer medicina. Porque como você vai se dar bem, e depois de medicina você faz o que quer na vida. E sua família é de médicos. Então você já está, é uma coisa que está acostumada na família. E se você entrar na faculdade de medicina, você entra em qualquer coisa, você consegue fazer qualquer coisa. E eu segui o que a psicóloga falou. Entendeu? E aí, enquanto eu estava na faculdade de medicina, eu fui percebendo com o passar do tempo, que uma vez, eu já contei isso em algumas entrevistas, um professor, na aula de imunologia, acho que eu estava no 2º ano da faculdade, ou 3º, alguma coisa assim, eu fiz uma pergunta e a pergunta era a seguinte: a gente estava estudando um caso hipotético de pacientes com doença autoimune, ação dos linfócitos T, não sei o quê. Porra, bem simples o negócio. A imunologia é sempre complicada e meio meteorologia, assim, não sabe direito como funciona. Até hoje. Caralho. Tem anticorpo, não tem anticorpo, toma vacina, não sei o quê. É muito difícil. E aí eu fiz a seguinte pergunta: como um paciente terminal se sente diante do fato que está indo em direção ao nada? Caralho, isso é uma pergunta de filosofia, Então, porra. o professor olhou para mim como quem olha para um moleque bobo e falou assim: isso é uma pergunta. Ele falou assim: o senhor está na aula errada. O senhor devia estar na aula de filosofia. Hoje, a psicóloga teria ido falar, minha psicóloga, minha mãe teria ido brigar com o professor, falar que ele não respeitou minha autoestima, teria dado essa palhaçada que tem hoje nas escolas, né? Mas assim, mesmo em universidade. Ele tinha razão, só que o que aconteceu, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu fui percebendo que eu de fato fazia pergunta no lugar errado. E esse professor foi fundamental. Ele deu uma patada assim, eu recebi algumas patadas de professor na formação que foram muito importantes. Patadas no sentido de resposta direta. Sim. O que hoje você não pode fazer. Porque se você O que é uma merda, você ofende. Você está ofendendo e não pode, não sei o que. Você podia estar salvando aquele moleque com a resposta seca. Ele, na verdade, me salvou alguns anos depois. Mas ele me jogou num processo. Eu escutei a resposta dele. Achei que ele tinha razão de alguma forma, né? E aí eu fui para a psicanálise e a psicanálise me levou para a filosofia. Que foda, isso é muito Foi foda. assim que aconteceu.